Muito bem, olá minha gente, está começando aqui mais um Luciano Firmino Comenta na TV Piuí, um canal que você sabe é dedicado a você que é piuiense de raiz ou que é piuiense de coração e que traz sempre aquele olhar construtivo, aquele olhar positivo e realista sobre Piuí. Seja bem-vindo, nosso tema de hoje é o encerramento dos primeiros 100 dias das administrações municipais. É uma data meio que fatal, que segundo a mitologia política, principalmente a mitologia política mineira, marca o fim da lua de mel entre os novos prefeitos e o eleitor. E agora, a partir de agora, é a vida real. E é disso que a gente fala hoje. Mas nós vamos comentar também sobre dois empresários piuienses de faro muito aguçado que há 32 anos captaram para onde é que sopravam os ventos da economia em Piuí, embarcaram nessa onda e se deram muito bem na vida. Então segura aí que já já a gente fala de tudo isso aqui. E vamos que vamos, roda a vinheta. Muito bem, então, Antônio Martins, sobe o som aí que eu quero apresentar agora os parceiros que estão conosco hoje. Pois é, e uma cidade que tem empreendedores e empreendimentos como esses que você vai ver aí agora, com toda certeza é uma cidade feliz. Então vamos que vamos. Eu quero começar falando do Grupo Far Melhor que está conosco. Um abração aos empresários Paulo César Pereira e Marília Garcia, que estão aí no comando do Grupo Far Melhor e da Far Marília aqui em Piuí. Não é? A Far Melhor, aquela rede de farmácias especialista em qualidade de vida. Mais de 300 lojas em todo o Brasil. Quero falar também da Ótica Objetiva. Um abração para a equipe da Antonilza, a Cida e o Felipe Andrade, lá na Ótica Objetiva, que é a ótica que ajuda o piuiense a enxergar a vida com bons óculos. Eu falo também do Cicobi Credialto. Um abração para o presidente Nelson Soares de Melo e o seu time vitorioso. São 30 anos construindo uma cooperativa de crédito que é modelo para o Brasil. E quero falar também da Oficina das Tintas Cor e Acabamento. Um grande abraço ao jovem empresário Tiago Sansoni. A rede Oficina das Tintas hoje, aliás, é sempre bom lembrar, conta com 11 lojas. Piuí, São Roque de Minas, Pains, Capitólio, Pimenta, Alpinópolis, Formiga, Alfenas, Cássia e Boa Esperança. Bom, então o negócio é o seguinte, nós estamos no início do mês de abril e termina agora a lua de mel entre os novos prefeitos e o eleitor. As administrações municipais empossadas em janeiro estão completando 100 dias. É janeiro, fevereiro, março e esse início de abril. E diz a mitologia da política mineira que a lua de mel dos novos prefeitos com o eleitor só dura isso mesmo, 100 dias. É como uma relação amorosa tradicional. Começa ali com o namoro, vem o noivado, o casamento, a lua de mel e depois é a vida, é o dia a dia. 100 dias depois da posse, todo mundo começa a cair na real. Começa a acabar a paciência, a leniência e a complacência do eleitor com o prefeito eleito para entrar em cena o quê? A urgência, a emergência e a carência do cidadão, que passa então a exigir respostas mais concretas do administrador,
menos teoria e mais resultado. E de acordo com a mitologia, essa é uma tradição que quase sempre se cumpre. Com 100 dias acaba a euforia e começa uma espécie de inferno astral dos prefeitos. E o pior ainda é que no cenário atual, nesse momento da nossa história, esse fim de lua de mel entre prefeito e eleitor tende a se agravar ainda mais em consequência de vários fatores externos, como, por exemplo, essa revolta que está acontecendo aí, e muito justa, por sinal, dos comerciantes taxados de não essenciais, como, por exemplo, esse abre e fecha dos decretos federais, estaduais, municipais, com, por exemplo, também o bate-cabeça da justiça, a exploração politiqueira, mal intencionada da pandemia nos 3 níveis da vida do Brasil e o palanque, verdadeiro palanque das redes sociais aberto 24 horas, tanto para o cidadão expressar a frustração, a raiva e a sua opinião, como para outros disseminarem bobagens, manipular e desinformar a opinião pública, como, aliás, nós temos visto diariamente com tanta intensidade. Pois muito bem, então tudo isso somado produz esse clima pesado e triste que nós estamos vivendo atualmente. Ele mostra que a paciência do eleitor está realmente no fim e que a partir de agora os prefeitos, que são os supostos portadores das esperanças do povo, precisam mais do que nunca. E eu repito, eles precisam mais do que nunca oferecer respostas lógicas e claras ao clamor popular. E sem recorrer àquele queixume banal e que é tão repetido de que a vida de prefeito não está fácil, de que a vida do prefeito está dura, de que ninguém sabe o que é que os prefeitos estão passando, ou de que o povo é isso, é muito aquilo. Quer dizer, nada disso. Por quê? Porque já se sabia há muito tempo que seria assim mesmo. Todo candidato a prefeito em 2020 sabia que a barra ia ser pesada em 2021, mas brigou para ser eleito. A pandemia, é bom lembrar, teve início 8 meses antes da eleição. Todos eles sabiam o mato que eles teriam que lenhar e tiveram tempo para pensar bem e topar ou desistir. Então, há poucos dias, por exemplo, o Facebook trouxe o vídeo de um prefeito aqui do sul de Minas chorando, desesperado, com a falta de compreensão do povo. E, no entanto, todos eles fizeram campanha em meio à pandemia, eles foram às urnas em meio à pandemia, ganharam a eleição em meio à pandemia e foram empossados em meio à pandemia. Eles têm, portanto, o compromisso de administrar a vida do seu município, a vida do seu povo, considerando tudo isso em meio à pandemia, com calma, com foco, respeito e generosidade, encarando com grandeza de verdadeiro homem público as dificuldades, dores e aborrecimentos que, sem dúvida, surgirão, inevitavelmente. E lembrando ainda que, a partir de agora, a regra da conversa é outra. A regra da conversa agora é pão, pão, queijo, queijo, que é uma ótima, uma bela expressão da sabedoria popular e que, em bom dialeto mineirês, significa sem enrolação, sem embromação e sem lero-lero, ou seja, o que foi dito está dito e permanece dito. E vamos que vamos. Bom, e muito bem, agora nós vamos mudar de assunto, mas antes de entrar no nosso segundo tema, eu quero apresentar aqui mais 3 parceiros que estão comigo nessa edição. São empreendimentos também que fortalecem a vida empresarial de Piauí. Então,
Vamos lá, eu estou falando da construtora Brito Mota. Um abração para o engenheiro Biraci de Brito Mota, 35 anos atualizando e embelezando a construção civil em Piuí. Eu estou falando também da empresária Cláudia Faria, presidente da ACE Piuí, uma das associações comerciais mais atuantes do sistema Federa Minas, em Minas Gerais, e uma incentivadora do empreendedorismo feminino aqui em Piuí. E estou falando também da Contabilidade Coutinho, a super equipe de assessoria e prestação de serviços contábeis, comandada pelo especialista João Coutinho, aquele que a credibilidade faz a diferença. Portanto, um grande abraço para todos e vamos seguindo. Muito bem. O segundo comentário que eu preparei para hoje é sobre dois piuienses que há 32 anos atrás tiveram a capacidade de enxergar que naquele momento havia um cavalinho arriado passando diante deles, montaram nesse cavalinho e se deram muito bem na vida. Eu estou falando desses dois moços aí, veja só, Marco Antônio Lima Menezes, o Pó, e o Alessandro Oliveira, os donos da AP Agrícola, dois agrônomos que em 1989 procuravam o seu caminho profissional e nessa procura eles foram capazes de enxergar, de vislumbrar a direção que a economia piuiense estava tomando naquele momento. Eles tiveram aquele vislumbre, aquele senso de oportunidade. E nós podemos chamar de oportunismo, no bom sentido, aquele sentimento que nos indica quando é chegada a hora certa para pegar ou para largar qualquer empreitada. Ou seja, o Pó e o Alessandro, e parece que na época havia um sócio a mais, me parece, eles entenderam o recado silencioso que a economia piuiense mandava naquele momento, a mensagem da economia piuiense naquele momento, e decidiram que a hora era aquela. Surgiu então a AP Agrícola, essa empresa vitoriosa que nós piuienses e o agronegócio mineiro conhecemos tão bem. Pois é, então foi isso. O Pó e o Alessandro abriram a AP em 1989, nesse embalo dos anos 80 do século passado, século XX, que foram aqueles anos em que a cafeicultura explodiu na região de Piuí. Mas desde o início da década, e essa é que foi o vislumbre deles, porque desde o início da década já havia sinais de que a coisa ia explodir mesmo. Por exemplo, a inauguração da cafeeira Nossa Senhora da Guia aconteceu em 1981. A exportadora Nossa Senhora da Guia foi inaugurada em 1985, a primeira da região. Em 86, um outro acontecimento. Em 86, Piuí viveu o final, o sepultamento da era do abacaxi. A nossa cidade, que nos anos 70 havia produzido 90% do abacaxi mineiro, naquele ano de 86, produziu apenas 2%. E foi, portanto, nesse clima de virada da economia que o Pó e o Alessandro captaram a oportunidade e mergulharam de cabeça. Nasceu, então, a AP Agrícola, uma empresa que hoje, 32 anos depois, lidera o seu segmento no centro-oeste e sul de Minas, atuando em 42 municípios com lojas, centros de pesquisa, campos experimentais e silagem,
e um time de 120 funcionários, uma bela equipe, que proporciona ao produtor, desde a comercialização de insumos até o desenvolvimento de pesquisas e soluções inovadoras para o plantio e o manejo das lavouras. E, bom, então é essa bela história de empreendedorismo que a gente guardou para contar para vocês hoje aqui. E por quê? Simplesmente porque essa é uma só entre as milhares de histórias que nós temos aqui na nossa cidade. Só falta a gente enxergar isso. Não é? São histórias em todos os níveis que mostram a competência, mostram a força e mostram a garra do povo piauiense, a garra do empreendedor piauiense. E bom, se você gostou, se você curtiu o nosso papo, fica aqui então o convite para você se inscrever no nosso canal e dar uma força para a TV Piauí, que é um canal de mídia dedicado a Piauí e aos piauienses que curtem as boas coisas da cidade, carinho, só as boas. O que é ruim a gente deixa para quem gosta. E semana que vem tem mais. Grande abraço.